paz do Senhor Jesus a todos, espero encontrá-los todos bem. O meu devocional hoje, minha reflexão está no Salmo 91. Eu quero falar sobre o esconderijo do Altíssimo. É Salmo 91, versículo 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse salmo é lindo, é um salmo de proteção, né? Acho que todos conhecem. É um dos salmos mais conhecidos, ele, o 23. Mas aqui ele está falando especificamente para um povo, o povo que habita no esconderijo do Altíssimo. E ele fala aquele que habita, né? Ele diz ao Senhor, meu refúgio. E às vezes a gente habita nesse lugar, né? Nesse lugar. E às vezes a gente não se dá conta que a gente mora no esconderijo do Altíssimo. Eu quero contar um sonho que eu tive recente. Eu sonhei que tinha um leão na frente da minha casa. Eu estava dentro da minha casa, eu e meu filho, e esse leão, ele estava na frente da minha casa, no quintal, só que ele não estava olhando para minha casa, ele estava dentro do meu quintal, olhando para frente, ou ele olhava do lado oposto, mas ele não olhava para o lado da minha casa. Só que no sonho eu sabia que ele queria estar dentro da minha casa, ele queria entrar. E aí no sonho eu comecei a ficar preocupada, porque eu falei, puxa vida, meu marido não chegou do trabalho ainda. E como que ele vai fazer para entrar com esse leão aí fora? E a porta da minha entrada de casa é uma porta de alumínio, então você abre a parte do vidro e tem a grade da porta. E aí eu coloquei a mão nela e eu vi que estava trancado. Mexi no trinco, na fechadura, ela estava trancada. Então eu e meu filho estávamos guardados dentro de casa, mas a minha preocupação era meu marido, que estava fora e ele ia chegar. E eu fiquei pensando como que ele vai fazer para enfrentar esse leão. E aí no sonho eu comecei a pensar, eu falei, outra, quando ele sentir fome, ele vai atacar. E aí assim, tem a minha casa e do lado tem o vizinho. E no vizinho é o muro e em seguida já é a parede da casa e a laje. E esse leão, ele levantou da posição que ele estava, foi para frente da casa do vizinho e ficou com as patas na laje. Ele ficou em pé, né, esticado. E ele era a altura da parede, muito grande. Só que ele não olhava para mim, ele sempre olhando ou para frente ou ele olhava para o lado, mas ele não olhava para o lado da minha casa. E aí, no vizinho, tem um cachorro que fica nessa laje. E eu falei, quando ele sentir fome, a primeira coisa que ele vai atacar é esse cachorro. E eu fiquei preocupada. E eu colocava a mão no trinco e eu via que a porta estava fechada. E no sonho, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, ele vai sentir fome, ele vai atacar o cachorro. E quando meu marido chegar, como que meu marido vai se livrar desse leão? E assim, irmãos, no sonho, era um leão, mas não era um leão bom, não era um aspecto agradável. Ele não tinha o empoderamento do leão, aquele olhar, né, de autoridade, não tinha. Era um aspecto estranho, ele não passava uma coisa boa no sonho. E eu sabia que ele estava ali para me atacar, eu sabia que ele queria entrar na minha casa. E aí eu acordei, quando eu acordei, eu orei, eu pedi a Deus para proteger meu marido, para proteger meu filho, orei pelo vizinho, pedi proteção ao Senhor, né? E aí demorou um pouco, uns dias, e aí depois o Senhor trouxe a minha memória, né? Me fez lembrar, pensar. O Senhor me mostrou que eu estava dentro da minha casa, guardada. Eu estava dentro do esconderijo. E o inimigo está lá fora, procurando alguém que ele possa devorar. Mas eu estou guardada. No sonho era nítido, eu estava trancada. E aí eu fiquei feliz, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Quando nós temos a presença do Senhor em nós, conosco, né? E às vezes a gente não se dá conta. E aí eu orei, eu pedi a Deus livramento para a vida do meu marido, para todos nós, porque nós sabemos que foi um sonho que o Senhor me deu, que algo estava ali, que o inimigo estava atento para nos atacar de alguma forma. E graças a Deus o Senhor nos deu livramento. Orei, repreendi todo o mal que eu tive, né? Que eu pude orar e repreender. Mas o mais importante foi saber que eu estou guardada dentro do esconderijo do Altíssimo. E aqui o salmista ele fala, né?
diz ao Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor, meu Deus, em quem confio. E às vezes a gente não fala isso com tanta segurança, mas é uma coisa, é um hábito que a gente tem que mudar na nossa vida. É praticar o que a gente vive. E se a gente vive no esconderijo do Altíssimo, a gente precisa confiar no Senhor e falar das grandezas do Senhor. E falar para a situação, falar para o inimigo, falar para o leão que está tentando rugir lá fora. Eu confio no meu Senhor, eu estou nas mãos dele. E das mãos dele ninguém vai me tirar. Ninguém pode me tirar. O Senhor Jesus fala, as minhas ovelhas, né? Ninguém pode as arrebatar. Então, assim, nós somos um com o Senhor. E nós temos o privilégio de habitar no esconderijo do Altíssimo. E com essa reflexão, eu quero passar para vocês a importância de vocês se reconhecerem como um filho de Deus, habitando no esconderijo do Senhor, confiando de verdade no Senhor e proclamando isso. Porque a gente precisa falar, olha, eu confio no Senhor, o Senhor é fiel, justo e verdadeiro. E tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Às vezes não no nosso tempo, mas no tempo dele. E isso não nos vai inibir de passar por tribulações, por tantas situações. Mas nós estamos dentro do esconderijo. No final de todo esse sonho, depois que passou, que o Senhor acabou me revelando, eu falei, nossa, é um privilégio servir o Senhor, é um privilégio estar na presença do Senhor. E nós precisamos divulgar a palavra do Senhor. Porque como nós, tem muitas pessoas que também estão no Senhor, mas não sabem disso, ou pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E a gente sabe que a vinda do Senhor está próxima, né? O Rei está voltando. Então nós temos que pregar a tempo e fora de tempo e falar das grandezas do Senhor, da bondade do Senhor, do amor, do cuidado. Naquele sonho eu estava presa dentro da minha casa e não tinha controle, não tinha chave para eu abrir a porta. Eu não tinha o que fazer, eu estava presa dentro do esconderijo do Senhor, e isso é um privilégio. Ali não era eu que tinha o controle, mesmo se eu quisesse abrir a porta para talvez fazer alguma coisa, eu não ia conseguir porque eu não tinha controle, a porta estava trancada. E quem tem a chave é o Senhor Jesus. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, quem nos guarda, quem nos tranquiliza é o Senhor. A palavra de Deus diz que aqui no capítulo 1, né, no versículo 1, ele fala o que descansa à sombra do Onipotente. A gente está no esconderijo do Altíssimo e a gente precisa viver o que a palavra diz. E a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que nós possamos descansar na sombra do nosso Senhor, sabendo que Ele é conosco todos os dias da nossa vida. E enxergar e proclamar o esconderijo do Altíssimo. E pedir ao Senhor Jesus que ilumine os olhos do nosso entendimento para que a gente veja e reconheça o Senhor em tudo que a gente faz, porque Ele é conosco, irmãos. E nesse sonho eu entendi que sim, o inimigo estava ao derredor procurando alguém para ele devorar, mas ele nem sequer olhava para minha casa, porque ali estava a presença do Senhor Jesus. E a gente sabe que onde a luz está, as trevas são dissipadas. E ele sequer olhava para minha casa. Ele olhava para frente, ele quis se mostrar o tamanho dele, né? Ele ficou em pé, né, nas duas patas, com as patas dianteiras, na laje do vizinho, e a altura dele era a altura da parede. Ele era grande, assim, forte e tudo, mas ele sequer, em momento algum, ele olhou para minha casa. E ele sabia, no sonho que eu estava ali, porque eu sabia que ele estava ali me observando. Mas ele não podia sequer olhar para dentro da minha casa, porque o Senhor estava ali. E aquela grade nada mais que representa o Senhor Jesus em nós. A gente tem uma proteção que a gente não vê, a gente não enxerga, mas ela é forte, ela é firme e é ela que nos sustém. É essa a minha reflexão, irmãos, e eu espero que Jesus Cristo possa se mostrar para vocês da forma que Ele se mostrou a mim, como um Deus forte e poderoso, e protetor e amoroso,
que está comigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar ao seu coração. E se fez sentido para você, me ajuda a propagar a palavra do Senhor. Porque a gente sabe que o Senhor está voltando, o nosso Rei está voltando. E pessoas precisam ouvir a palavra. Então, se fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreva. E até logo. Em nome de Jesus.